vivo para todo o Brasil, Esquadrão X, aula número 26, com o tema Clamar versus Reclamar. Pode aumentar o volume? Maravilha, meus amigos. Desde 2020 aqui estamos nós, hein? Toda terça-feira, faça sol ou faça chuva. Bom dia, você que está chegando aqui agora. Já vai aumentando o volume, deixando o vizinho saber que você já está ao vivo comigo, hein? A aula de hoje está imperdível, assim, é um tema que vocês vão se surpreender. Mas mesmo assim, amor, eu amo esse louvor. Alô, bom dia! Vai dando seu bom dia aqui, hein? Bom dia, Rosânia Lima. Bom dia, José Tarcísio Fonseca. Meu pai amado aqui com a gente. Alô, Adriano, bom dia. Alô, Ju Amorim. Alô, Fernanda. Alô, Pedro Vinícius, mentorado querido do Brasil aqui, hein? Alô, Neia. Alô, Luci, bom dia. Alô, André Constantino, vamos chegando. Esse sentimento, essa conexão cada vez mais vivos dentro do nosso coração, o desejo e a vontade de fazer diferente. Toda terça-feira, 6h47, aqui estamos nós, hein? Alô, Natan, bom dia! Alô, Carlito, bom dia! Bom dia, Luna! Alô, Marta, que benção. Francisca Duarte, bom dia. Mas mesmo assim, meu amor, mas mesmo assim, meu amor, uma frase atira a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou. Alô, Cláudia, bom dia. Bom dia, Sandra. Alô, bom dia, ô Luna. Bom dia. Meu sonho é assistir uma palestra sua. Vai ser em breve. Se Deus quiser que seja breve. Alô, Eliana. Alô, Isabel Fonseca, rainha da minha vida. Bom dia, bom dia. Márcia. Mais um minuto para continuarmos aqui e começar essa aula. Hoje um tema transbordante, hein? Você vai aprender o que é clamar, o que é reclamar e o que você precisa fazer para mudar essa realidade, hein? Márcia. Bom dia! Em breve vai ser uma honra. Quem ainda não assistiu palestra minha? Quem ainda não assistiu uma palestra minha, comenta aí. Quem já assistiu, fala onde. Onde você já me assistiu? Minha vida foi transformada, minha alma buscava. Vai ser uma honra, Márcia. Seja breve. Não há espaço para mais nada.
Vamos lá então, meus amigos, bem-vindos ao Esquadrão X, sexta temporada, aula 26. Toda terça-feira é dia de abastecer, né? É dia de pôr azeite na botija. É dia de entender que não é sobre o quanto que a gente entrega, a quantidade de azeite que nós temos. Eu ouvi uma pregação domingo falando sobre isso e mexeu profundamente comigo, né? A gente às vezes olha pelo fogo, não é sobre ter o fogo, é sobre ter azeite, para que nós possamos entender genuinamente o quanto que nós precisamos estar prontos, estarmos prudentes para alcançar aquilo que nós desejamos. Quero dizer para você que ainda não assistiu a minha palestra, que seja breve. Tem uma galera aqui falando que não me assistiu ainda. Uma das coisas que eu tenho certeza na vida, além de saber que Deus me ama, que me escolheu, que me capacitou, que me capacita para levar uma mensagem, é saber que eu nasci com esse chamado de palestrar. Palestrar para mim, meus amigos, é como se eu pudesse trazer um brado para a terra, né? E poder dizer para as pessoas tudo aquilo que eu sinto e que eu acredito. Então você que ainda não assistiu minha palestra, que seja breve o nosso encontro. Que possamos nos encontrar. E você que já assistiu a minha palestra, que possamos reencontrar, porque agora está diferente. Agora está no momento de ainda mais profundidade, a gente saiu um pouco do raso para vivermos em águas profundas, né? Quem já é mapeando vai ter o Master Map agora. E no Master Map, que vai acontecer entre os dias 30 a 31 de agosto, só que só pode fazer quem já fez o MAP. Eu vou falar muito sobre águas profundas, né? Sobre um movimento de olhar para a vida e entender, né, o que nós podemos viver cada vez mais. Então, o processo de mudança, de qualificação, de sentimentos, de olhar para o futuro e entender. Vamos viver uma vida diferente? Vamos olhar para a vida, para o presente que nós estamos enfrentando e perceber assim, o que eu posso mudar? O que eu posso fazer de forma diferente? Qual mudança eu preciso ter? Qual circunstância eu preciso enfrentar? O que não está bacana na sua vida? Se você parar para observar, não são todas as circunstâncias da sua vida que está te afundando, que está te sugando. Geralmente é uma. Geralmente uma situação na sua vida que não está boa, que está trazendo olhar para o processo de mudança e viver dentro da gente aquilo que nós queremos, né? É olhar para nós e percebermos assim, o que eu preciso ter? Como que nós precisamos viver dentro de nós um chamado diferente? Será que aquilo que eu estou falando para o outro não é o que eu preciso falar para mim? Será que quando nós olhamos para a vida e percebemos o que eu preciso trazer, o que eu preciso mudar cada vez mais? E essa autorreflexão, quando nós paramos e olhamos assim, o que eu preciso mudar? Eu tenho vivido muito esse processo. Eu tenho olhado para mim nos últimos tempos e pensado assim, o que eu preciso fazer para mudar a mim? Para que eu possa ser diferente, para que eu possa cumprir um chamado, para que eu possa tocar o coração das pessoas, para que eu possa viver algo diferente na minha vida. E aí é esse diferente que eu quero trazer para você. É olhar assim, que quando nós entendemos genuinamente que temos um chamado aqui na Terra, aumenta a nossa responsabilidade. Porque de perto todos nós temos algum problema para enfrentar, de perto todos nós temos uma situação que a gente precisa resolver, só que se pararmos para observar, é uma situação que não está bacana. E aquilo vai tirando a nossa energia, o nosso brilho, tirando, olhando para às vezes para o outro e esquecendo da gente, conectando às vezes demais com causas que nem são nossas. Todas as vezes que nós fazemos a reflexão para perceber assim, o que eu preciso mudar, tem tudo a ver com a aula de hoje. A aula de hoje traz para você e para mim, para todos nós, porque eu também sou aluno aqui toda terça-feira, sobre o clamar e reclamar. Como que eu vou clamar a Deus um pedido ou clamar na terra, vocês vão entender a diferença disso, se eu não souber qual é a circunstância que mais está me afetando. Às vezes, todos nós temos uma coisa que arde na pele, uma coisa que um espinho na carne, que a gente precisa resolver. Ou às vezes tem uma situação externa que virou seu próprio espinho. Há situações externas que impedem a gente de ter melhores resultados, sermos mais felizes.
elas acabam virando uma opressão. Opressão é quando um fator externo, uma pessoa, um ambiente, uma amizade, um casamento, um trabalho financeiro, saúde, alguma circunstância externa impede você de viver o seu chamado. E aí vira opressão. Estar oprimido não significa estar oprimido só pelo maligno. Ah, fulano está oprimido. Também existe a opressão maligna, mas existe a opressão material. Quando circunstâncias externas faz com que você fique tão oprimido, existe um opressor ou uma opressora. Quando uma circunstância externa se torna cada vez mais aquilo que te tira a energia, que te tira a alegria e que te tira o brilho. Então são os fatores externos. E circunstâncias internas que impedem você de alcançar o seu objetivo, a gente chama de espinho na carne. Espinho na carne é uma situação que você precisa mudar. Que na maioria das vezes se apresenta num vício, se apresenta numa doença, se apresenta em pensamentos tóxicos. Por exemplo, a depressão é um espinho na carne. A depressão impede você de chegar ao positivo. A depressão faz você achar que tudo é o fim. A depressão faz você não ver saída. Que é pior que estar perdido, pior que estar estar no caminho certo, é não enxergar a solução. Porque às vezes você está passando por uma dificuldade, está passando por uma adversidade, mas você pensa assim, não, é só uma fase, eu vou passar por isso, eu vou atravessar esse mar, eu vou atravessar esse deserto, eu vou superar isso, eu vou alcançar isso. Então, quando você tira a visão, comece a entender o meu raciocínio para ficar mais sentido para você, tá? Se eu tiro a visão pautado na depressão, que é quando me cega a visão, e aí eu passo a experimentar um espinho na carne, aquele começa a ficar pesado para você. Ainda se houver a opressão, quando um opressor ou uma opressora faz com que você se veja exausta, e aí, meus amigos, você começa a reclamar. A reclamação está baseada no passado. Eu clamo novamente algo que passou. Então, a reclamação, ela vem para passado. Reclamação vem pela consequência. Quando você está na consequência de algo, eu não tenho dinheiro porque eu perdi dinheiro com isso. Isso é reclamação. É uma coisa que aconteceu no passado que justifica o seu fracasso no presente. O clamor, ele vem para um futuro. Se eu estou clamando, eu estou determinando ou pedindo, implorando que algo aconteça agora. E aí, se você entender o raciocínio que eu estou trazendo para você, como que eu vou clamar? Se na maioria das vezes eu estou vivendo uma opressão, ou se eu estou o tempo todo colocando a energia no espinho da carne. Se aquilo que eu vivo, aquela cena que se repete o tempo todo, você fala, já vi esse filme antes, sempre acontece comigo. E eu vou dizer para você nesta manhã, talvez o maior clamor que você precisa pedir a Deus hoje é o clamor para mudar a sua vida, para mudar você. Para mudar você. Porque se você não mudar, você vai repetir os mesmos comportamentos, as mesmas atitudes, atrair as mesmas pessoas, as mesmas circunstâncias. Tem alguém nessa live que passa por uma opressão? Que se vê oprimida por um opressor ou por uma opressora? Quem é o seu opressor ou a sua opressora aqui na Terra, materialmente falando? Tem alguém nessa live que experimenta um espinho na carne? Que tem uma coisa que precisa se livrar, mas não consegue se livrar? De um comportamento oculto, às vezes, que ninguém sabe, mas você sabe o quanto que isso te faz mal. De um pensamento que insiste em rodear em sua vida. De um pensamento que te faz sentir aniquilado ou aniquilada.
Porque assim como o opressor se apresenta em nossas vidas com o objetivo de nos diminuir, de nos limitar, de nos lapidar, às vezes de forma negativa. Porque o que o opressor ou opressora quer para a vida? É que nós sejamos oprimidos e compactados de um lado que vai favorecer ele ou ela. O opressor, a opressora, seja material ou espiritual, ele vai querer que você agrade ele ou ela. Mas aí, meus amigos, quando você começa a tomar a consciência disso, a clareza disso, você vai trocar reclamação por clamor. Eu sempre gosto de ir para o dicionário, juntando uma coisa com a outra para achar a causa. Quero te dizer, se eu pudesse olhar nos seus olhos agora e te dizer isso, ainda há tempo de você mudar. Por que você insiste tanto em medo de trazer à tona quem você é? Por que você se vê tão preso e presa no passado? Por que você se vê tão preso e presa em comportamentos e padrões com medo de julgamento? Por que você tem tanto medo de ser julgada e julgado? Porque quem está te julgando é você mesmo. A Sandra perguntou, e quando o opressor é a mente? Quando o opressor é a mente, aí é espinho na carne, não é opressor. Aí é espinho na carne. Espinho na carne é uma mente barulhenta. Espinho na carne é quando a mente se fecha para o lado positivo e só vê o negativo. Porque uma mente que pensa negativo, ela vai consumindo sua energia. Você se vê cansado e cansada. O espinho na carne mental, quando você não consegue enxergar a solução. Por que algumas pessoas brilham mais e outras brilham menos? Não é porque são mais inteligentes ou menos inteligentes. É porque a mente é positiva. E aí você vai ler lá Romanos 12:2. Romanos 12:2, que fala exatamente sobre isso. Para que possa renovar a sua mente. Meus amigos, mudar a mentalidade, mudar a forma de pensar, mudar a forma que é o famoso mindset, que é o termo utilizado hoje em dia, está na Bíblia. Eu demorei 15 anos como palestrante, 15 anos tem 15 anos que eu trabalho como palestrante, como treinador, demorei 40 anos de idade para entender que tudo aquilo que eu estudei mais anos no Brasil, fora do Brasil, fui para os Estados Unidos para estudar nos Estados Unidos, fiquei lá 12 dias estudando, está na Bíblia. A Bíblia manda nós renovarmos a nossa mente para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Às vezes a vontade de Deus está que nós nos atualizamos. Talvez se Jesus estivesse entre nós fisicamente hoje, Jesus teria um WhatsApp. Talvez você trocaria um áudio com ele. Mas você está tão preso na mentalidade antiga, em padrões do passado, repetindo com medo do seu pai e da sua mãe, que nem pede você estar mais às vezes. Com medo de comportamentos e julgamentos que você viveu lá no passado. Com medo de circunstâncias que você não deu conta. De um relacionamento que foi frustrado e você não se liberou para outro. De um trabalho que foi frustrado e você não se permitiu abrir outro trabalho. De um ato empreendedor que às vezes você foi lá e não deu certo uma ideia sua. Que medo é esse? Que medo é esse? Que te paralisa. O medo de ser julgado e julgada, mas quem está te julgando é você mesmo. Então assim, o clamar, ele é um comportamento mais presente na vida das pessoas. Porque elas estão, às vezes, quem está te julgando está nem aí para você. Mas você está preso. Se você tem um espinho na carne, peça a Deus para te curar disso. Mas se você tem um opressor, uma opressora na sua vida, peça a Deus para repreender. Repreender. Esse ano eu tive uma conversa muito séria com Deus. Eu não tenho moral nenhuma para pedir nada a Deus, não, tá? Mas a misericórdia dele me alcança. A misericórdia dele me alcança. E eu pedi a Deus no início do ano, falando assim: Senhor, é a última vez que eu vou fazer isso. Que ou tu me dar o caminho para que eu caminhe, ou me tire essa vontade de fazer. De sonhar, de querer fazer e cumprir o meu chamado. E aí Deus falou profundamente comigo.
Tivemos até uma aula aqui que eu falei sobre isso. Quando Deus vai lançar a flecha, aparentemente Ele te puxa para trás. Meus amigos, assim como na vida, empreender materialmente é um ato solitário, o relacionamento com Deus, com as circunstâncias que você vive, é algo individual. É algo individual. Porque Deus te fez único. Ele te fez a imagem e semelhança dele. Imagem e semelhança. Semelhante não significa que existe algo igual. Quando nós olhamos no processo de mudança que nós precisamos ter, e tudo que eu estou te falando, eu falo para mim todos os dias. Eu também estou vivendo um processo de mudança radical. Não me olhe com os mesmos olhos que você me olhava antes. Não pense que eu sou aquele Lucas que você conhecia. Não estou falando que eu estou melhor ou pior, não, estou diferente. Diferente para diminuir cada vez mais, diminuir, para que possa crescer o chamado e não eu. Mas se tem uma coisa que o meu coração diz todos os dias, e você certamente também é, um escolhido. Porque você não estaria nessa aula aqui por acaso, você não acordaria tão cedo para ouvir essas palavras se não fizesse sentido para você. Quanto tempo mais você vai esperar para mudar de vida? Quanto tempo mais você vai continuar reclamando de circunstâncias que você precisa neutralizar? A grande mudança de você lidar com o opressor ou opressora é pedir a Deus que isso não te alcance mais. Porque o único objetivo do opressor, da opressora, seja o maligno espiritualmente ou materialmente, pessoas falando, é te diminuir, te limitar. Porque o opressor e a opressora tem na cabeça dele ou dela que ele te domina e que ela te domina. E aí as garras das pessoas e do opressor vai te limitando. E aí, ao invés de você clamar assustadoramente, você em algumas circunstâncias começa a reclamar. Eu não sei o que se passa na sua cabeça, eu não sei o que você está vivendo hoje, mas eu quero te dizer, de toda a minha alma, perante o Deus que eu sirvo, e que tem profundamente tocado meu coração, ainda há saída. Ainda tem vida aí. Ainda dá tempo. Tem pessoas que viverão essa plenitude aos 20, outros aos 30, outros aos 40. A sua vida não começa quando você nasceu. A sua vida começa quando você entende o propósito de Deus na sua vida. E quando, materialmente falando, de uma linguagem muito popular, desculpa a expressão que eu vou te usar agora, a vida começa quando você deixa de ser besta. Quando você começa a entender que há algo maior para você viver aqui na Terra. Exatamente. Nossa amiga disse aí, ó. Quantas vezes não mudamos com medo? O que irão pensar de mim? Já estão pensando. As pessoas que pensam mal de você, se você sumir, vão falar mal de você. Se você estiver presente, vão falar mal de você. Não é sobre o que as pessoas pensam ou falam de você. É sobre o que você vai sentir. Afasta-te. Afasta-te dessa aparência do mal. O mal, ele tem aparência, ele não é tão disfarçado assim não. Nem sempre o mal vem disfarçado de bem, às vezes ele vem descaradamente, só que você não enxerga. O mal às vezes está na sua casa, está no seu ambiente, está no acesso que você dá, que pessoas que fazem mais para os outros de fora do que para ele mesmo ou para elas mesmas. Pessoas que não querem mudar. Pessoas que não querem evoluir, que vivem com os mesmos comportamentos. Está perdendo tempo. Está perdendo tempo. E eu quero muito
que você entenda isso. Muito, 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 muito. Quando nós a entendemos e reconhecemos que nós precisamos clamar. Amém, pastor Alfredo? Mandou aí o Jeremias 17:8 que diz: ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque suas folhas estão sempre verdes. Folhas verdejantes. Você vai temer o quê? Experimenta olhar para essa circunstância que você vive, esse desafio que você experimenta. Lembra que eu falei para vocês aqui em outra aula? Não é sobre sabermos que somos filhos. É sobre sabermos que temos um pai. Que temos um pai. E eu quero que você entenda isso de uma vez por todas. Quero que você abra seu coração para viver um novo tempo. Um novo tempo. E quando Deus toca seu coração para algo maior, Ele quer que você viva isso também. Eu vou explicar para vocês agora o que é clamar e o que é reclamar, hein? Quando nós entendemos e reconhecemos isso, meus irmãos, a vida começa a fazer mais sentido. Ao vivo para todo o Brasil, hein? Manda seu bom dia aqui para eu te dar bom dia também, meus amigos. Só um minutinho. Alô, Sandra! Uma imensidão dentro de mim sabota por um medo que me impede de viver. Vamos eliminar isso, hein? Alô! Minha amiga da... Que maravilha! Tá mandando seu bom dia aqui para mandar bom dia para você. Alô, Noilza Págio, bom dia! Toda terça-feira, 6h47, permitindo Deus, aqui nós estamos, hein? Bem, glória de céu, te esperando. Deus tem tocado no meu coração que é tempo de cantar, hein? Quem canta, os males espantam. Então, quando nós abrimos o coração, aprenda. Cante do jeito que você tiver. Liga um louvor, alegre teu dia. Diga pra tristeza, hoje a alegria chegou primeiro, hein? É a coroa de justiça. Tudo aqui é temporário. Tudo aqui é temporário. E tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu vou. Amém. Será concedido. E vai cantando. Vai cantando, é melhor. Sua recompensa não vem dos homens. Para de esperar a recompensa dos homens, hein? Pisar um bom combate e guardar a fé. Tem glória no céu te esperando. Eita, coisa boa! Aula 26, sexta temporada, 6 anos consecutivos. Esquadrão X, a comunidade que cresce cada vez mais, vivendo um novo tempo, hein? Quem te chamou está te sustentando. Quem te chamou está te sustentando.
É sobre isso. Alô, minha mentorada Ana Cláudia Nascimento. Meus mentorados aqui presentes. Cadê os mapianos, né? Quem já fez map comigo, vamos fazer o Master Map agora, 30 e 31 de agosto. Você que ainda não adquiriu o livro, aproveitem. Um grande momento. Lisar o bom combate e guardar a fé. Tem glória do céu te esperando. Alô, Ana Paula, Bahia. Alô, pessoal de São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Ceará. Que maravilha. A Sandra disse, como mensurar se estamos sonhando grande demais ou se é um chamado? Sonhar vem do seu desejo material. Chamado vem de Deus, é algo maior do que você. Sonhar vem de algo que você idealiza. Chamado é aquilo que você transborda, está dentro de você. Chamado é quando que aquilo arde, incendeia e você começa, por mais que você tenta, não tem como parar. Para mim, palestrar é isso. Se eu fosse olhar todas as circunstâncias enquanto empresário, daria muito mais resultado para mim financeiramente e muito maior se eu fosse para outra área. Mas existe em mim um chamado. Ontem eu estava conversando com umas pessoas sobre o MAP, que vai ser dia 28 de novembro, a próxima turma. E aí só de falar do MAP foi me dando energia, uma alegria. Isso é um chamado, né? O chamado tem a ver com o nosso propósito. Propósito significa caminho. Quando Deus te dá um caminho, às vezes a empresa que você tem é um propósito, o trabalho que você tem é um propósito. Agora, se a circunstância que você vive, se o ambiente que você frequenta não estão contribuindo para o seu chamado, você já está adoecendo um bom tempo. Um bom tempo. Todos nós nascemos com um dom, com um propósito que Deus deu pra gente. Tem gente que tem dom de falar, tem gente que tem dom de cantar, tem gente que tem dom de ajudar o outro. Tem gente que tem dom de ser do bem, de fazer o bem. Só que nós precisamos descobrir qual que é o nosso chamado. Só que chamado é algo mais profundo que encontrar a nossa missão e o nosso propósito, né? E eu quero muito encorajar vocês para isso. Outra coisa que eu quero alinhar com vocês aqui do Esquadrão X, gente, não faz sentido o Esquadrão X se a gente não estiver nesse caminho aqui. Toda terça-feira. Por mais que você venha, é importante que você comece a caminhar junto. Que nós possamos sentir e entender que estamos no mesmo caminho. Tá tudo bem, às vezes, aquele dia que você não vem participar, mas é importante que você entenda qual que é o propósito do Esquadrão X, qual que é o chamado que o Esquadrão X tem. Ou eu não acordaria de madrugada para vir aqui dar aula se não tivesse um propósito, um chamado nisso. Não tivesse um propósito, um chamado nisso. Sandra disse, o desejo de palestrar queima dentro de mim. E me incomoda, mas é o medo disso, é só um sonho. Eu acho que não é medo não, tá, Sandra? É insegurança. Você não tem rosto e nem padrão de mulher que tem medo. Se você tivesse medo, você não teria saído de onde você saiu, você não seria tão profissional que você tem agora, tá? A circunstância faz com que você tenha insegurança. Como é que eu vou fazer? Por onde eu começo? Às vezes o que você precisa, Sandra, é muito forte o que eu estou te falando agora e serve para todos vocês que estão na aula. Você precisa de uma orientação. Nem é milagre, que o milagre já aconteceu. A gente precisa não espiritualizar tudo também, né? Então assim, Sandra já é uma grande profissional. Ela precisa começar a fazer. Começar a fazer as palestras dela. Primeiro no ambiente de trabalho dela, nas escolas que ela puder palestrar. Começar a cumprir. E aí essa insegurança impede você de começar. Medo é algo que vem e vai. Insegurança paralisa. Medo, mesmo com medo a gente consegue fazer. A insegurança não deixa a gente enxergar as possibilidades. Eu tenho medo até hoje de palestrar, eu tenho medo até hoje. Agora mesmo com medo eu vou. Quando eu vou palestrar para 5.000 pessoas, a barriga gela. Eu vou fazer um eventaço agora, se Deus permitir, sexta-feira. Pessoal da Isapa, estarei com vocês. Alô Serra, Espírito Santo, nós vamos sacudir essa cidade, hein? Em nome de Jesus. Sexta-feira. Então assim, eu ainda experimento medo.
né, de todos os momentos. Ai, meu Deus do céu, qual o tema que eu vou falar na live? Qual o tema da palestra? O medo, ele está o tempo todo presente em nossas vidas. Porém, a insegurança é que nos paralisa. Então, assim, uma coisa que eu tenho feito muito com os meus mentorados, Ana Cláudia está aqui, não sei se ela já saiu da live, é uma palestrante que está sendo mentorada aqui por mim e que está trazendo uma narrativa gigante. E qual é a grande mudança que eu tenho trazido e orientado a Ana Cláudia a viver? A mudar dentro. Todo jogo é aqui, meus amigos. Aqui que está todo jogo. Nasce do coração. Mas o que faz a execução aparecer é aqui. Ah, minha amiga Ana Cláudia, ó. Gente, quando você entra no perfil da Ana Cláudia hoje no Instagram, é uma outra mulher. Eu entendi que ela tinha que mudar de dentro para fora, para trazer uma imagem para ela. Que ela está arrebentando, está dando um show, então eu estou orgulhoso dela. Então, a carreira de palestrante, para quem, assim como a Sandra quer palestrar, modéstia à parte, eu vivo isso há 15 anos, é um chamado. É um chamado muito forte. Né? Então, quando nós entendemos isso, a gente começa, qual é o primeiro movimento? Aí você começa a palestrar para 2, para 3, para 4, para 5, quando você vê a glória estar presente. Quando você começa a cumprir o seu chamado, as pessoas começam a enxergar isso. E o próximo passo é as pessoas começam a te convidar para viver também isso. Então, assim como eu falei para Sandra, com muito amor e carinho, que eu adoro ela, né, tá servindo para todos vocês. Comecem a praticar aquilo que vocês querem. Não espere Jesus voltar para depois você falar que deveria ter começado. Né? Então, eu acho que o grande processo é esse. Eu olho para mim, 15 anos palestrando, e percebo que tem muita coisa para melhorar ainda, né? Mas estamos no caminho, é o mais importante. Vamos lá, meus amigos. Clamar versus reclamar. A palavra clamar significa pedir incessantemente, pedir com urgência. Clamar vem pedir incessantemente e pedir com urgência. O que você tem pedido? Clamar vem de pedir. Reclamar vem de justificativa. Deveria, mas não foi. Poderia, mas não foi. Fizeram isso comigo. Reclamar significa clamar passado. Clamar significa pedir futuro. Clamar vem de olhar para o futuro e fazer um pedido. Reclamar vem de olhar para o passado e trazer uma justificativa. Ah, me ajuda, que não sei o que, fica aquela reclamação danada. Obrigado, Ana Cláudia. Fazer mentoria com o Lucas me fez amadurecer de dentro para fora. Coisa boa. Quando a gente amadurece de dentro para fora, meus amigos, é uma árvore plantada junto ao ribeiro. É uma árvore plantada em grandes fontes. A gente começa a se sustentar de dentro para fora, né? Então, voltando aqui para o clamar e o reclamar, o clamor, ele vem de um pedido, de uma direção. Eu estou clamando. Vamos falar de forma material. Você chega para o seu filho, o seu marido, a sua esposa, você vive, eu tenho um clamor para te fazer. Eu estou clamando que você mude isso. Reclamar, você chega para o filho, eu não aguento mais. Você faz isso o tempo todo, tal. Repara que no clamor tem uma direção. Na reclamação tem só justificativa. Tem só justificativa. Então, assim, quando nós entendemos que nós precisamos clamar mais, aí eu trago para você para 2025. Nós estamos em julho, né? Hoje é 15 de julho de 2025. Estamos no momento perfeito para trazer um clamor para 2025, porque existem coisas que devem e podem acontecer em sua vida ainda agora. Não espere chegar ao final para começar agora. Eu tenho uma crença muito forte com julho, eu tenho uma crença em Deus, né? Mas o mês de julho é um mês onde eu tenho na minha cabeça uma certeza assim, é a hora de ajustar o que tem que ser feito. E Deus falou profundamente para mim. Em julho, todos os anos Deus me dá uma palavra para o ano, né? Esse ano é um ano da colheita. Coisa boa, e eu tenho colhido, tá? Colhido aquilo que às vezes as pessoas não estão vendo. Que a melhor colheita que você tem é no secreto. É no secreto.
Se você é da roça ou do interior, como eu sou com muito orgulho, sou do interior, a gente tem uma expressão chamada mantimento. Guardar o mantimento. Mantimento é a alimentação que você guarda, né? Eu vou guardar o milho, vou ter um mantimento, eu tenho um mantimento. Mantimento vem de manter, sustentar. Então, quando você faz aquela colheita no secreto, ela é mantimento, ela vai te manter, ela vai te sustentar. E aí Deus já falou para mim para 2026, que será o ano da multiplicação. Multiplicação. E eu quero que esse mesmo sentimento vá para você. O que você quer colher na vida? É baseado naquilo que você plantou. E o que você quer que Deus multiplique? Porque Ele mandou pedir. Pedir as coisas a Deus não é ego da gente, não, gente. Ele falou, pedir tudo aquilo que pedir em meu nome. Em nome de Jesus, pedir pelo Filho. Então a oração ela é um diálogo com Deus. Talvez você não esteja recebendo porque não está sabendo pedir. Porque não é por merecimento não, tá? Eu tenho medo de quem fala Deus faz justiça. Eu tenho muito medo de quem pede justiça a Deus. Porque se Deus for justo com a gente o tempo todo, nós nem vivos nós estaríamos, né? Mas eu peço a Ele a misericórdia. A misericórdia dele nos alcança. Então, antes de eu passar para os 5 pilares, para você anotar aí, é importante que você entenda que clamar vem de uma direção. Eu estou clamando para isso, por isso e prol disso. Reclamar vem de passado. Passado. E eu quero que você viva um novo tempo na sua vida e deixe o passado para trás. De um processo de mudança cada vez mais. Meus amigos, pega papel e caneta para quem quer anotar, para você anotar quais serão os 5 pilares da aula de hoje. Clamar. Pior do que reclamar é reclamar com a pessoa errada. E sobre clamar, saiba a quem você tem clamado, né? A quem você tem clamado. A quem você tem clamado. Eu quero que você abra o seu coração para experimentar o que eu vou te orientar agora, hein? 5 pilares do clamar versus reclamar. Eu ainda tenho. Maravilha! Quero agradecer você pela audiência, pela paciência, por estar aqui comigo toda terça-feira, 6h47, ao vivo para todo o Brasil. Você que está chegando agora, você está no Esquadrão X, na aula número 26, e permitindo Deus, iremos até a aula 47. Em 2025, toda terça-feira, 6h47, ao vivo para todo o Brasil. Quando você vai entender que você ainda tem fome, você tem sede, o que você precisa é ter lenha para incendiar e sustentar esse sonho que você carrega por um bom tempo, hein? Desde os 5 pilares que eu vou te ensinar agora, quero que você abra seu coração para que hoje você faça um clamor. Qual será o clamor que você vai fazer hoje? Teus olhos, eu me apaixonei, todos os outros amores. Chuva de graça, manhã abençoada, maravilha. Andréa Constantino, gigante, mulher virtuosa. Bom dia, Andréa. Bom dia, Michele. Bom dia, Tiago. Pilares do clamar versus reclamar. Que essa terça-feira seja uma terça-feira de bênção para a sua vida, hein? Que aquilo que você deseja há um bom tempo possa resplandecer e acontecer hoje.
Comece a ter um diálogo maior, tendo a clareza do que você pede. Qual é o clamor que você traz na vida? Aprenda a pedir. Vamos lá. Pilar número 1. Reclamar é clamar o passado. Pilar número 1. Reclamar é clamar o passado. Meus amigos, não volte ao lugar que te feriu. Pare de voltar ao lugar que te feriu. Quando você reclama do passado, você está voltando ao lugar que te feriu. Passado é para você ser grato pelas conquistas que você tem. E passado é para você lembrar de onde você veio. Não é para você ficar reclamando. Todos nós temos algum desafio enfrentado no passado, uma superação que vivemos. Mas não dá para ficar reclamando. Então qual que é a reclamação que você precisa parar de fazer? E mudar o presente. Então, reclamar é clamar o passado. É o pilar número 1. Pilar número 2. Clamar é pedir no presente. Clamor, clamar. Clama-me e responder-te-ei. Deus não disse isso? Então, clamar ele é um mandamento. Reclamar não. Clamar vem de clamor. Clamar é pedir no presente. Pilar número 2. Pilar número 3. Tudo que pedires, terá. Se você fica pedindo no passado, você vai ter energia do passado. Se você vai pedir pelo futuro, você vai ter o futuro. O que você tem pedido? Esse pedido aqui tem a ver com clamor, tá bom? Então, pilar número 3. Tudo que pedires, terá. E aí, o que você tem pedido? O que você está pedindo para 2025? O que você está pedindo para o tempo atual que você vive? Qual é o seu pedido? Tudo que pedires, terás. 4. Qual é o seu brado? Meus amigos, essa parte eu gosto, tá? Bradar. Bradar tem a ver com falar, posicionar, argumentar. Brado, tem o brado. Qual é o brado? Brado tem a ver com posicionamento. O brado forte, um brado posicionado. A gente precisa ter esse brado. Que é o 4. 5, que é o último pilar. E aí já é um dever de casa para você, tá? Para você fazer hoje. Ó, clame a Deus o que você precisa hoje. Clame a Deus o que você precisa hoje. E quanto mais no secreto, meus amigos. Você vai ficar só fazendo cena, sabe? Aquelas orações que tá mais pro outro que para Deus. Tem gente que ora falando pro outro. Que ele quer fazer da oração dele, da reza dele, uma cena. Não. Clama a Deus e vá pro secreto. Clame a Deus o que você precisa hoje. Qual é o seu clamor? Qual o clamor que você vai fazer para hoje? Então, revisando, pilar número 1, reclamar é clamar o passado. 2, clamar é pedir no presente. 3, tudo que pedires terás. Cuidado com o que você tem pedido. 4, qual é o seu brado? Bradar, posicionar, é muito importante. E 5, clame a Deus o que você precisa hoje. Quando você tem essa clareza, é muito importante para você entender
e reconhecer cada vez mais. Meus amigos, eu quero um presente de vocês agora. Eu quero que você comente para mim o que essa aula fez sentido para você, qual frase que você mais gostou, o que mais te tocou nessa aula. Me deixa saber, comenta aqui para a gente começar a caminhar aqui para o final. Quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui, bem dizer o nome dele por ter me escolhido para ser um brado de mudança, de crescimento, pelas provações que eu passo, que todos nós passamos, que tem nos fortalecido, e pela glória dele que não nos afasta. Eu quero, em nome de Deus, em nome do Filho de Deus, testemunhar também a sua vitória. Quero que o dia de hoje, dia 15 de julho, uma data bonita, né? Seja uma data que você vai lembrar, que é quando que você entendeu sobre o clamar. Clame por 7 dias, clame por 40 dias, clame por 70 dias daquilo que você quer. Faça um propósito. Faça um propósito de um clamor. 7 dias, 70 dias. Qual que é o propósito que você tem feito? Comenta aqui pra mim o que essa aula fez sentido pra você. Ei, Diogo, bom dia. Amém. Pastor Alfredo disse a diferença entre reclamar e clamar. Verdade. Bom dia, Dona Ivone. Maravilha. Vai comentando aqui para a gente finalizar a aula. Forte, hein, Sandra? Que bênção. Essa aula me trouxe a reflexão se estou clamando ou reclamando. Uau. Foi forte isso para mim também. Fernanda, respeitar o passado e clamar o presente e buscar o futuro na presença de Deus. Amém. Alô, Dalcerena, bom dia, minha amiga querida. Que vem de Deus. É forte, hein? Fogo não queima fogo. Se for jogado na fornalha, lembre de aquecer 7 vezes. 7 vezes mais. Que o quarto homem já está lá. É sobre isso, meus amigos. Muito obrigado a você pela audiência, pela paciência. Que forte, Sandra. Estou vivendo no deserto e Deus já me tirou de lá. A gente fica preso no deserto às vezes, a gente já está em terra seca, mas está com a mente lá no deserto ainda. Às vezes o mar vermelho já se abriu e a gente está olhando para trás. Às vezes a gente precisa olhar para o presente e entender quão generoso é a vontade de Deus, quão grandioso é a graça dele que nos alcança. É sobre isso. Alô, minha amiga Aurilene, bom dia. É fogo no esquadrão. Fogo não queima fogo. Arrepiar. Quarto homem está comigo. Que a sua terça-feira seja abençoada, que Deus continue te abençoando muito e que você possa traçar como hoje o dia que você vai mudar de vida. A partir de hoje entender o poder do clamor e reclamar nunca mais. Reclamar nunca mais. Nunca mais. Não me queima não. Coisa boa! O fogo que consome a inveja responde com fogo. Ilza disse, bom dia meu amigo, você falou tudo. Traz uma energia tão boa pra gente que eu tava no passado e você me ajudou a olhar pra frente. Olha pra frente!
Para frente que se anda, olha para o alvo. Passado, não volte para onde te feriu. Pare de voltar para onde te feriu. Não me procure onde eu errei, eu não estou mais lá. Não me procure no passado, eu não estou mais lá. É no presente, é no futuro. Deus é o futuro. E quando você tiver medo do futuro, saiba, Deus já está lá. Ele já está no futuro. O futuro é Ele, a glória é dEle, a graça é dEle. E é isso que nós precisamos ter cada vez mais em nossas vidas. (15 de julho, 7h45, traz a marca da promessa. Amém. Que essa data, esse horário e esse dia seja o dia em que a maior mudança da sua vida aconteça, Sandra. Toma posse, erguei as mãos e brade. Comece a falar, a proferir, a bradar aquilo que está no seu coração. Haverão pessoas que já estão te esperando e quando a sua mensagem alcançá-la, irão te agradecer por isso. Porque se nós não falarmos, as pedras falarão. Nós precisamos bradar cada vez mais. O Brasil está carente e precisa de pessoas que vão à frente, vão trilhando e não esperam o mar vermelho se abrir para começar a caminhar. O deserto é lugar de mudança. E quanto mais nós resistimos, maior o deserto fica. Cuidado! O deserto que talvez seria 40 dias, vão virar 40 anos pelos seus comportamentos. Assim foi no passado e talvez pode ser no presente também. Quando nós entendemos e reconhecemos o nosso posicionamento, passamos a enxergar dentro de nós a luz que clareia o caminho que já estamos trilhando. Quando nós entendemos que clamar é olhar para o futuro e que reclamar é trazer o passado, clamar a Deus, reclamar jamais. Começar a entender verdadeiramente o que nós precisamos mudar hoje e reconhecer dentro de nós a certeza de que estamos no caminho certo. Eu quero que nesse dia, no dia 15 de julho, você que chegou aqui agora, não chegou por acaso, que nesse dia seja o dia que você vai lembrar: eu vou aprender a clamar, reclamar não. E a quem você tem clamado? A quem você tem depositado a esperança? Em quem você tem crido? Quando você abre seu coração para entender isso, a maior mudança já está acontecendo na sua vida. E eu quero que você viva isso. Quero te agradecer pela audiência, pela paciência, e que Deus se manifeste em sua vida hoje e que clareie aquilo que você não tinha enxergado ainda. E que você possa voltar terça-feira que vem, ao vivo para todo o Brasil, 6h47 no Esquadrão X. Que Deus continue te abençoando e que essa energia fique no seu coração, hein? Que essa energia fique no seu coração. Muito obrigado, pessoal. Até terça-feira que vem, se Deus permitir. 6h47 estaremos de volta. Faça uma linda terça-feira, hein? Coisa boa. Boa, coisa boa. Fiquem com Deus, meus amigos. Até terça-feira que vem, que Deus continue te abençoando. E volte semana que vem, traga mais pessoas. Vamos fazer com que o Esquadrão X alcance mais pessoas aqui, hein? Não por vaidade, mas por propósito, por missão, por chamado. Existem pessoas que precisam ouvir isso e eu conto com você. Fica com Deus. Até terça-feira que vem, se Deus permitir. Um grande abraço para você. Que sua terça-feira seja abençoada e que hoje você possa testemunhar uma resposta grandiosa na sua vida. Que Deus continue te abençoando. Até terça-feira que vem.